carteira, Machado de Assis. Audiolivro produzido pelas alunas Ariceles Lopes da Silva, Cláudia Cristine Carneiro de Moraes, Larissa Lima da Silva, no curso de habilitação em Letras Português no Instituto Federal da Paraíba, através do programa PIBID da CAPES. A coordenadora da área responsável na instituição de ensino superior foi Kelly Sheila Inocêncio Costa e a supervisora foi Ana Paula Souza Silva. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixa-se, apanhá-la e guardá-la. Foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: Olhe, se não dá por ela, perde-a de uma vez. É verdade. Concordou Honório envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis. E a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias. E a dele não podia ser piores. Gastos de famílias excessivos, a princípio por servir a parentes e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa, mas que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns. Passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer. E os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão de perpétuo, uma voragem. Tu agora vás bem, não? Dizia-lhe ultimamente o Gustavo, advogado e familiar da casa. Agora vou. Mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas causas de pequena monta e constituintes remissos. Por desgraça, perderá ultimamente um processo, em que infundará grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma coisa a reputação jurídica. Em todo caso, andava morfinas no jornal. Ele não sabia nada. Ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidade. Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pileras, ele o respondia com 3 e 4. E depois ia ouvir os trechos de música alemã, que Dona Amélia tocava muito bem ao piano, e que o Gustavo escutava com indivisível prazer. Ou jogava cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. Nada. Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos. Era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado, para pagar mal e a mais horas. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta.
nem ela cresceu tanto como agora. E a rigor, o credor não lhe punha faca aos peitos, mas lhe disse hoje uma palavra azeda, com um gesto mau. E Honório quer pagar-lhe, hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a uma agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão. Apanhou-a, meteu ao bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada. Foi andando, até o Largo da Carioca. No largo, parou-se alguns instantes, enfiou-se depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí, a pouco do Largo de São Francisco de Paula, e ainda sem saber como entrou em um café. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada, apenas papéis, e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa das principais das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com ar de quem não sabe, mas, antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas tão depressa acabava de lhe dizer isto. Vinha os apuros da ocasião. E puxava por ele e convidava-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que se fosse ele que tivesse perdido, ninguém iria entregá-la. Insinuações que lhe deu muito ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso finalmente, mas com medo. Quase às escondidas. Abriu e ficou trêmula. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200.000 réis, algumas de 50 e 20. Calculou uns 700.000 réis, ou mais, quando menos 600. Era dívida paga. Era menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos e correr à cocheira, pagar e, depois de pagar a dívida, adeus. Reconciliar-se ia consigo. Fechou a carteira com medo de perder. Tornou a guardá-la. Mas daí a pouco tirou outra vez e abriu-a, com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele? Afinal, venceu-se e contou. Era 730.000 réis. Honório teve um calafrio, ninguém viu, ninguém soube. Podia ser o lance da fortuna, a sua boa sorte. Um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro. Olhava, passava-os pelas mãos, depois resolvia o contrário. Não usar do achado, restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro. Pensou ele. Esquadrinhou-se os bolsos da carteira, achou cartas que não abria, bilhetinhos dobrados que não leu e, por fim, um cartão de visita. Leu o nome. Era do Gustavo. Mas então a carteira examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia dúvida. Era dele. A descoberta entristeceu. Não podia ficar com dinheiro, sem praticar um ato lícito.
e naquele caso doloroso ao seu coração porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado esborrou-se, como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu 2 empurrões, mas ele resistiu. Paciência. Disse consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando a casa, já ali achou Gustavo, um pouco preocupado, e a dona Amélia parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso. Não te falta nada? Falta minha carteira. Disse o Gustavo, sem meter a mão no bolso. Sabe se alguém a achou? Achei-a. Eu. Disse Honório, entregando-la. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório, como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente. E, como o outro lhe perguntasse onde achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste-a? Não. Achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toalete para o jantar. Então, Gustavo sacou novamente a carteira e abriu. Foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos, que o outro não quis abrir, nem ler, e estendeu a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor. Fim. Obrigada por toda a atenção.